Muitos acreditam que é só você saber o seu propósito e tudo vem para você pela lei da atração. Outros acham que tem que ter uma fórmula, um caminho, uma estratégia e que marketing vende até gelo para pinguim. Bem, vejam, um pensamento é excessivamente feminino, criativo e passivo, e o outro é excessivamente ativo, racional, lógico e cartesiano. A questão é que nenhum dos dois é verdade. E eu falo para você como quem já fez um caminho e outro caminho, e eu vou te contar sobre isso. Isso não se sustenta. Por mais que você já tenha tido algum bom resultado com uma dessas duas formas de fazer, a verdade é que não se sustenta, porque você não aguenta e porque você pode ter tido sucesso no primeiro momento por causa de uma demanda reprimida. É o nome que a gente dá quando existe ali uma lacuna, mas é uma lacuna temporária. Então você não consegue sustentar. Aí tem várias fórmulas aí que eu uso, inclusive, manter um bom relacionamento com o cliente, fazer conteúdo gratuito diário, ainda assim não é o suficiente. E eu vou te falar qual é o caminho. No meu momento atual, eu decidi que eu queria ajudar outras pessoas a encontrarem autorrealização, trabalhando com seu propósito, mas principalmente tendo uma rotina empreendedora de sucesso, mas que se encaixasse nas suas rotinas de vida, daquilo que é importante, que é valioso, como o tempo com a família, e para mim era o tempo para cuidar do jardim. E hoje isso acontece. Quando isso acontece, o seu trabalho é diversão e você se mantém em total conexão. E esse fluxo acontece todos os dias, mas existe uma chave para isso acontecer. Além da integração entre todas as áreas da vida, precisa haver essa integração entre essa energia feminina, criativa, receptiva e a energia masculina, ativa e de estratégia, com uma certa lógica. Então isso não é sonho. Eu vou te contar um pouquinho da minha história bem rapidamente, bem resumida, né, para que você veja como é esse caminho exemplificado, né, com algo real. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade por opção. Eu queria ter independência, autonomia, essa é a tônica de toda a minha vida, né? Independência e autonomia para poder escolher o que eu quero fazer com a minha vida, o que eu quero fazer com o meu tempo. E aí eu comecei no comércio, como tantas pessoas, né? E com 19 anos, quando eu fui para uma experiência de revender lingerie, quando eu vi, tinha uma equipe trabalhando para mim. Então, isso acontecia sempre por causa da minha grande facilidade de ver oportunidades e o desejo de compartilhar com mais pessoas. Se isso aqui está dando certo para mim, quantas pessoas mais podem se beneficiar com isso? E depois eu fui trabalhar em bancos, eu fui para o universo corporativo, depois eu me tornei empresária e quando eu optei por sair do serviço público aos 22 anos, e me dedicar a uma empresa que eu estava montando, uma empresa de família. Então tinha todo um projeto de família, de tempo com a família. Eu peguei todos aqueles meus talentos, dediquei para a minha empresa e eu elevei o capital da empresa de 10 mil para 100 mil reais na época, em apenas 2 meses, com uma estratégia. Na época, a gente foi assaltado, né? A empresa não sustentou e eu aprendi também com aquilo ali sobre ser preventivo e outros aprendizados. Aos 32 anos, eu me tornei terapeuta holística, através de um caminho bem tortuoso, né? O sofrimento me levou para a terapia me encantou e eu descobri, mais uma vez, que aquilo que era bom para mim, eu queria compartilhar. Surgiu a oportunidade, eu sempre não penso se uma oportunidade ela é boa, eu sei que ela passa. Então, eu peguei aquela oportunidade e me tornei terapeuta pela indicação da própria mestra muito rápido
E depois as oportunidades apareceram. Novamente, já estava eu em papel de liderança com convite para dar aulas. Eu me apaixonei, fui agregando várias formações que estão todas no meu site, né? Uma lista muito grande. Eu gosto de estudar, tenho alma de aprendiz e, novamente, sempre compartilhando aquilo que era bom para mim. Então, os meus atendimentos foram se tornando cada vez mais complexos, profundos e eficazes, com rápido resultado. Porque eu queria que as pessoas tivessem não só um alívio, mas tivessem uma grande transformação na vida, assim como foi para mim. Bom, que ter um propósito tão arrojado fazia com que eu atraísse sempre pessoas já num alto nível de consciência sobre a autorresponsabilidade, sobre... após uns 4 anos, eu comecei a perceber que o meu atendimento, ele não era um atendimento de terapia, ele era já um atendimento de coaching, porque eu não queria que a pessoa só resolvesse aquelas queixas, eu queria que ela resolvesse a vida. Então, eu busquei a melhor formação de coaching. A melhor, não necessariamente de renome. Eu foquei no renome dos instrutores, dos mestres, dos mentores, e não de escola. Mas eu quis uma certificação europeia. E por que europeia? Porque a Europa já estava muito à frente do Brasil na questão de considerar uma liderança humanizada, sistêmica. Então foi para lá que eu fui e fiz não só o coaching tradicional, que muita gente faz, mas eu fiz o Master Coaching, que incluía também o método Virginia Satir, que era... Aí a gente começa a ir para as origens, né? A trazer a força ancestral das origens. Então a Virginia Satir é a mãe da PNL, é a mãe da constelação, dali surgiu tudo, né? Então eu fui estudar o método Virginia Satir, eu fui estudar Rudolf Steiner, né, com a antroposofia, e também os métodos mais inovadores, trazendo as abordagens haitianas, bioenergéticas, para um universo de coaching que é o Body Process. Com isso, eu comecei a atrair clientes ligados às artes, né? Clientes artistas, produtores culturais. Eu demorei um tempo para me ligar que isso estava acontecendo. E aí eu passei alguns anos tentando integrar tudo isso, né? E fazendo a minha identidade. E é por isso que hoje eu quero tanto ajudar pessoas a fazerem isso de uma forma mais simples, porque para mim faltou quem pudesse me ajudar a fazer essa identidade. Era algo muito novo, muito inexistente. Tudo que eu comecei sempre era algo inexistente. E é essa proposta que eu trago para as pessoas, é ser visionário, é entrar naquela lacuna que não tem ninguém e que se encaixa com aquilo que você é, com aquilo que você tem de melhor, porque é assim para mim. Então, eu só posso compartilhar aquilo que eu já alcancei para mim, né? Então, eu passei uns anos tentando integrar tudo isso, né? Terapias, coaching, essas técnicas todas inovadoras, não encontrando uma ressonância, uma referência no Brasil. E aí eu ficava um pouco frustrada, porque juntando meu senso de oportunidade lá desde jovem, com tudo isso que eu tinha, às vezes até os amigos, terapeutas ou clientes vinham me pedir, eu não sei por que não dá certo, eu não sei por que eu não tenho cliente, eu não sei por que a agenda não lota. E eu dava as ideias e as pessoas não colocavam em prática. E aí eu comecei a entender que existe uma grande diferença entre querer sucesso e decidir ser o sucesso. Abrir mão de tudo que possam te julgar, de tudo que seja diferente, do fato de não ter referência, de não ter alguém para você dizer, eu faço isso, né? Algo existente. Bom, aí eu comecei a perceber, no primeiro momento, eu era muito o masculino, né? Empresária, comércio, venda, decisão, transição, né? Aumentar capital. Depois, no segundo momento, eu entrei no universo das terapias e eu entrei muito no feminino. E eu não conseguia dar um nome para esse filho, eu não conseguia parir esse filho, que era isso que eu fazia, né? Porque não estava integrado esse masculino e esse feminino.
Então eu precisava trazer do feminino essa intuição, essa criatividade, esse lúdico, esse acolhimento. Mas eu precisava também trazer de volta o meu masculino, né? Ação, decisão, ambição. Ambição não é algo ruim. Ambição é necessária. Quem não tem ambição, certamente não vai prosperar, né? Porque a ambição é a vontade de crescer. Ganância é outra coisa. Mas ambição é a vontade de crescer, é a vontade de ser top, é a vontade de liderar, é a vontade de agregar no mundo, é a certeza de que você pode fazer a diferença. Isso é ambição, tá? É você falar, esse lugar aqui me cabe hoje, mas amanhã eu vou precisar abrir mão dele e vou precisar me reinventar. E talvez esse seja o meu grande talento, se reinventar. Daí vejam, né? Se reinventar é um filho que brota de você mesma, né? Você se torna uma criação, uma criatura de você mesma, né? Isso é se reinventar. E aí, como que vai fazer para brotar um filho se não tem nem pai nem mãe? Então, depois disso, eu comecei a estudar muito astrologia, com foco em ver o propósito, saindo daquela mentalidade de karma e tal. Eu não acredito em nada disso, entrando na mentalidade do Dharma, né, do seu caminho, do caminho que funciona para você, e aí tem elementos bem interessantes. E também estudei muita coisa do Access Consciousness, que aplico na minha vida pessoal e levo para os atendimentos. E aí, pronto, nasceu. Eu tinha, então, corpo, mente, emoções e o espírito, a consciência. E o que você produz, o tal do filho, né? A sua criação nada mais é do que o seu espírito em ação. E aí a integração de tudo isso. Bem, aí há um ano atrás, mais ou menos, né? Eu atendia a Marina Cirito, amiga querida, maravilhosa, designer, especialista em inovação corporativa já há muito tempo, apesar de bem jovem, brilhante, genial. E ela fazia toda a minha identidade visual, me ajudava a tentar dar um nome, uma cara para esse filho. E aí a gente começou a conversar que a gente queria pegar tudo isso que a gente sabia, né? Toda essa nossa experiência, e que é tão utilizado pelas empresas de sucesso, e é o caminho do sucesso, que é a gestão ágil, né? É aprender em ação, é inovar, é perceber talentos de forma sistêmica, né? Encaixar. E a gente falou assim, a gente queria, então, fazer isso para pessoas comuns, para pessoas poderem também ter tempo de cuidar dos seus jardins, né? Ou da sua família, ou o que for. Aí a gente criou, primeiro, uma série de vídeos que ainda está no ar, se chama 5 mitos sobre a crise, e depois um workshop gratuito, que também ainda está no ar, né? Sobre inovação, colocar tudo isso em prática. E aí nasceu a mentoria em plena pandemia para ajudar as pessoas que agora é módulo. Então, o primeiro módulo vai desde você entender qual é o seu projeto, transformar, fazer esse caminho todo aqui que eu falei, né? Só que rápido, porque eu te dou o pulo do gato num processo leve, divertido, gostoso. E aí a gente já vai para a terceira turma, que já começa semana que vem, dia 16 de fevereiro. E é opcional o módulo 2, que é para quem já é empresário, já tem um negócio, já tem uma atividade e vai focar no sucesso de muita coisa sobre implementação em termos de negócio. Eu te ensino todas as metodologias, todas as práticas desse novo cenário que a gente está vivendo, que é muito novo aqui no Brasil, mas não é novo lá fora, e não é novo em algumas empresas que já eram mais antenadas aqui no Brasil, que são os processos de gestão ágil, são os processos colaborativos, ganha-ganha, collab, parcerias, né? E aí te ensino não só como você fazer, mas como você se abrir para receber isso, confiar, e poder entrar no ganha-ganha, que é o pensamento aí colaborativo, que é o que vai reinar daqui para frente. E essa inserção no mundo digital, né? Quem entra na mentoria, mesmo que seja só o módulo 1, já tem aula bônus de visibilidade digital, com um inicial ali básico para você que ainda não está no mundo digital ou está de uma forma, se colocar de uma forma profissional, porque essa é a sua vitrine.
mas ela é além da sua vitrine, sabe? Ela é uma oportunidade de compartilhar aquilo que você acredita, ela é uma oportunidade de compartilhar o seu propósito. Então, é tanta coisa boa, né? Que a gente pode ser e fazer, enriquecer a vida de outras pessoas,